Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória do nosso Senhor Jesus, amém? Aumenta a sua expectativa, nós vamos ter uma live hoje sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Um tempo abençoado para você, para sua família, amém? Glória a Jesus. Quarta-feira, 8 de janeiro, e o ano já começou voando com tudo, né? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? 4h13, e a gente já orou, já ceiou, já bradou, amém? Glória a Jesus. Obrigada, Nani. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia. Vocês estão me escutando bem? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Se não estiver escutando bem, você entra e sai de novo, amém? Gente, para nós, esses dias não tá sendo fácil, porque a gente tá fazendo uma viagem com a nossa família, né? E a gente tá indo dormir 11 horas, 11h30, meia-noite. E para nós é muito tarde. A gente dorme 8 horas, né? Quando a gente tá em casa. Então não é fácil, não tem sido fácil pra gente essas últimas 3, 4 madrugadas, né? Tá na casa de um primo, de um parente, aí é complicado, mas tá tudo certo. Amém? Glória a Jesus. Nani, o louvor foi pouco. Se eu não me engano, quem louvou hoje foi a irmã da Nani. Elas têm uma voz parecida. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Lai, não foi você? A Lai aí, ó. Laiara e Laiane. O nome das duas é muito parecido. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Um dia já abençoadíssimo para você, para sua casa, para sua família. Amém? Tenho certeza que hoje Deus vai falar conosco de forma exagerada. Ó, eu já conheço quem tá louvando. Acho que foi a Lai. Nossos levitas aqui são de excelência. Amém? Gente, se você quiser já abrir, você sabe que eu não gosto de ficar enrolando, né, na live. Então, abre já em Atos 8 para nós orarmos e começar logo, tá? Atos, capítulo de número 8. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, consagrar essa live, apresentar esse dia, apresentar, Senhor Deus, a vida de todos que estiveram conosco na oração da madrugada e estão aqui agora nessa live. Que o Senhor possa nos sacudir hoje aqui, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo através da minha vida. Amigo Espírito Santo, você é bem-vindo dentro desse âmbito, desse ambiente. Obrigada, Jesus, por cada gesto de amor que você tem feito para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Gente, para quem não sabe, né? Eu ia deixar as primícias só até ontem, mas eu vou deixar mais 2 dias. Então, se você não assistiu, entra aqui nos stories desse Instagram. Tem lá o link para você conseguir, tá? Para você conseguir adquirir e desfrutar, tá? É uma primícia, um presente para você. Eu coloquei lá 7 primícias. Então, a primícia, ela tem um impacto muito grande nas cortes celestiais, amém? Então, lance a sua primícia também, amém? Eu já lancei a minha. Eu lancei uma das coisas que eu tenho de mais preciosa, que é o conhecimento. Eu lanço todo dia conhecimento, mas lá tá bem organizadinho, amém? Então lá tem um conteúdo abençoado para edificar e para abençoar a sua vida. Eu ia deixar só até o dia 7, aí vocês mandaram um monte de mensagem, então eu vou deixar mais 2 dias. Aproveite, tem muito conteúdo bênção, amém? Abram comigo em Atos, capítulo de número 8, tá? Ó, como que faz? Olha os stories desse Instagram ou do meu Instagram, que você tem ali o passo a passo, tá bom? Eu fiz questão de deixar ali bem bonitinho pra você, certo? Bom,
o que o livro de Atos 8, né, o capítulo de Atos 8 vai trazer para nós? A perseguição e a dispersação dos apóstolos, tá? Então, após o apedrejamento de Estevão, o Saulo, que futuramente vai se tornar Paulo, ele vai começar a perseguir a igreja, os cristãos, tá? Por toda a Judéia e Samaria, certo? Mas aí o que? Isso também é obra de Deus, para que eles comecem a se disseminar e a pregar o evangelho. A gente também vai perceber ali o ministério de Filipe em Samaria. Filipe vai pregar. Gente, Filipe é um dos 7 diáconos que foi escolhido para ajudar ali na distribuição de alimento. Estevão também era um deles. Então, Filipe é um 7 diáconos que está ali, está cheios do Espírito Santo. Então, Filipe, ele começa a pregar em Samaria, certo? Muita gente se converte em Samaria, inclusive, né, o Simão, o mágico, certo? E a gente também vai ver Pedro e João em Samaria, tá? Pregando aos samaritanos, eles recebendo o Espírito Santo. Simão tenta comprar o poder do Espírito Santo, mas ele é repreendido por Pedro. A gente também vai ver a conversão do eunuco Eutíope, que é um estrangeiro, que ele aceita, né, o evangelho e ele vai ser batizado num só dia, tá? E é Filipe que vai batizar ele, certo? A gente já sabe que o autor é Lucas, que provavelmente foi escrito entre 60 a 70 anos depois de Cristo, tá? Em contexto geográfico, tá? Atos 2 está acontecendo em Jerusalém, Samaria e ao caminho de Gaza, certo? E aí, aqui começa já a marcar uma evangelização gentílica. O que é gentílica? Aqueles que não são de Israel, são de outras nações. O gentil, gentílica, certo? Então, aqui é onde, quais são as curiosidades que eu poderia dizer para você de Atos 8? É onde começam as primeiras perseguições organizadas, né? E Saulo vai ser um desses comissários que vão organizar essas perseguições, certo? A gente também vai ver Filipe evangelizando, a conversão de um eunuco, Simão mágico, né? Alguém que mexia com feitiçaria. Então, nós vamos ver Simão mágico, que mexia com encantamento, com magia, ou seja, feitiço. E ele vai se converter ao evangelho, tá? E é isso, tá? Ou seja, é o fundamento ali de Atos, capítulo de número 8, tá? Então, abra agora em Atos 8, pra gente começar a ler, certo? Eu acho que quando eu trago um feedback assim antes, fica melhor para vocês entenderem. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. A perseguição faz os discípulos dispersarem. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, queridos, Saulo, antes de se tornar Paulo, foi um grande perseguidor, tá? Daqueles do caminho, né? Chamado do caminho, os seguidores de Cristo. Filipe anuncia as boas novas em Samaria. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como um grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirado com sua magia. No entanto, quando Filipe
lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e maravilhas que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim, os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, peraí, eles se converteram através do evangelho de Felipe, da evangelização de Felipe. Eles ali foram batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Agora Pedro e João estão ali ministrando o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois está cheio de amarga inveja e é... Olha só o que os discípulos vão dizer. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Amém? Agora, eu quero que você se atente a essa passagem. Essa passagem aqui é Felipe e o eunuco, e eu gosto muito dela. Porque essa passagem, queridos, é a passagem que um estrangeiro se converte num dia e é batizado no mesmo dia. Então não tem frescura para batizar. Nós só precisamos fazer com que uma pessoa entenda quem é Cristo. Se ela entender e desejar o batismo, nada impede ela de ser batizada. Eu provo para você na Bíblia. Se alguém disser para você que é uma doutrina, alguém estudar 6 meses para batizar, é uma doutrina criada por homens, não é uma doutrina criada por Deus. Porque aqui nós vamos ver uma pessoa sendo evangelizada e sendo batizada no mesmo dia. E o único requisito que foi pedido para este tipo de batismo não foi libertação, não foi ter uma conduta X, Y, Z. A única conduta foi crer que Jesus Cristo é o Senhor, tá? Felipe e o eunuco Eutíope. Então o próprio nome já diz que ele era um etíope, tá? Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândice, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou: o senhor compreende o que lê? E o homem respondeu:
como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a mensagem das Escrituras que estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com essa mesma passagem das Escrituras, anunciar-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então Filipe aproveitou nesse momento para falar para o eunuco, através da passagem que profetizava o Messias, a falar que Jesus já tinha vindo, que Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Presta atenção, isso aqui num só dia, tá? Prosseguindo, chegaram. Então quando o Filipe está anunciando, estava, olha, você tem que se arrepender para pecado, ser batizado, tá contando, tá? Para o eunuco. Aqui agora no verso 36. Prosseguindo, chegaram em um lugar onde havia água. Então, Felipe acaba de evangelizar o eunuco. Eles estão andando. E ali eles vão chegar num lugar que havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. Queridos, quem que confrontou para batizar? Foi Felipe ou foi o eunuco? Foi o eunuco, ele escutou a mensagem das boas novas. E ele falou: aqui tem uma água. Aqui tem um lago. Aqui tem uma piscininha. E disse assim: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Agora, pegue isso daqui, porque é bíblico. Gente, você não pode falar algo contra a Bíblia. Felipe disse: nada o impede. Se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos, o único requisito era crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não era fazer 6 meses disso? Não era ser dizimista fiel. Não era ter que ser... Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Se alguém falar assim pra você: olha, para batizar aqui nessa igreja, você tem que fazer 6 meses, tem que ser dizimista fiel 6 meses antes. Isso é uma doutrina que foi criada pelo homem. É simples assim, tá? E aí você quer ficar nessa igreja, você tem que respeitar essa doutrina, mas ela não é bíblica. Ela foi criada pelo homem para trazer ordem. E se você quer ficar naquele lugar, você tem que respeitar. Ponto. Mas o que a Bíblia nos diz? Que nada nos impede de batizar, a não ser crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o que a palavra está sendo aqui demonstrada, certo? A pessoa que batiza, ela tem que ter consciência, com certeza, tem que ter consciência que a partir do momento que ela batiza, ela tem que ter uma vida ainda de mais seriedade com Deus. Mas esse papel quem faz é o Espírito Santo, tá? De convencer do pecado, da justiça, certo? Agora é difícil a pessoa sair do pecado dentro de uma igreja que não prega sobre o pecado, não fala o que é pecado, não prega a santidade. É complicado, tá? Eu quero profetizar que vocês são pessoas que Deus está levantando para batizar quando logo ali, depois que você evangelizar alguém, houver uma água. Sem firula, sem mimimi, sem conversa fiada. Não perca a oportunidade de batizar alguém. Amém? Nada o impede se você crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água. E Filipe o batizou. Agora, a partir do verso 39, tá? Nós vamos ver, certo? A primeira, como que eu posso? Teletransportação, vamos dizer assim. Deus vai teletransportar alguém. Presta atenção. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu. Querido, quando alguém fala apareceu, ele não chegou, ele apareceu. Então o Espírito do Senhor tomou Filipe
ali daquele local. E Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. Amém? Então, deixa eu só trazer aqui para vocês algo. Nada pode impedir alguém de batizar quando essa pessoa crê de todo o coração. O evangelho sem religiosidade, queridos, ele está se expandindo cada dia mais. E vai ter pessoas que elas nunca vão querer ser parte de uma igreja porque elas já estão envenenadas. Talvez elas já estiveram e ali foram decepcionadas. Mas, igual eu ensinei vocês, quando você for fazer um plano de salvação com alguém, você não vai apresentar um ministério, uma placa. Você vai apresentar Cristo como Salvador. Você vai apresentar um evangelho simples e não complicado. Você não vai dificultar a vida dessa pessoa. Você não vai falar, olha, você tem que... Não, você fala assim, você quer ser batizado? Eu vou batizar você. E antes de você escolher uma igreja, por que você não passa um tempo buscando Jesus em oração? Eu posso te ajudar. Porque, querido, muitas pessoas, os meus pais mesmo, são feridos. Foram machucados demais, foram abusados demais dentro da igreja. Por serem pessoas que ajudou, que era à frente. Meus pais foram, meu Deus, foram machucados demais. E muita gente hoje não quer mais participar, porque não acredita mais no sistema de igreja. E muitas de verdade são corrompidas, mas tem muitas ainda genuínas, amém? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não complica o evangelho. Quando você anunciar Cristo para alguém, não complica. Não complica o evangelho. Se para você foi 6 meses estudando para o batismo, mas se você leu na Bíblia que não tem esse negócio, você não precisa trazer uma doutrina que essa pessoa nem participa, porque ela nem participa. Você não precisa impor doutrina. Então, por que é bom a gente ler a Bíblia, tá? Olha outro engano. Para batizar alguém precisa ser ungido a pastor? Outro engano, aonde na Bíblia diz isso? Aonde diz que Felipe era ungido a pastor? Querido, nessa época que eles nem eram ungidos, não tinha isso não. Eu preciso que você entenda, tá? Eu preciso que você entenda. Outro dia eu vou trazer uma palavra sobre Santa Ceia para vocês. Mas hoje eu quero trazer aqui sobre isso. Eu preciso que você entenda. Todo mundo que tem Cristo no coração já é ungido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo entrou dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, queridos, para de achar que vocês têm que ter título eclesiástico para fazer as coisas, título eclesiástico para ministrar, título eclesiástico para batizar alguém. Sai disso daí, isso daí foi o sistema que colocou para monopolizar. Todos nós podemos evangelizar, todos nós podemos batizar, todos nós podemos anunciar Cristo. Então, tira esse monopólio das mãos, tira essa centralização só na mão de pastor. Todos nós. Olha só, Tânia, eu batizei meu pai na última semana de vida. Olha que tremendo. Parabéns, Tânia. A minha mãe, essa história foi o irmão de um tio nosso. Ele tomou veneno. E aí, ele foi convulsionando. Minha mãe pediu um helicóptero na época. O helicóptero estava chegando para levar ele. Ele ainda convulsionando, passando mal mais lúcido. E ele era ateu. E a minha mãe pregou Cristo para ele no leito de morte. A minha mãe falou assim, apenas balança sua cabeça se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele no leito de morte, ele fez isso aqui, ó. Agora eu falo para você, e se a minha mãe não tivesse tido a ousadia de pregar Cristo para ela ali, para ele ali? Ele não chegou no destino vivo, ele morreu no caminho. Agora, nós precisamos sair dessa caixa. Aí eu vou chamar o meu pastor para falar, queridos, chegou a hora e que Deus está chamando os últimos trabalhadores, vai batizar, vai profetizar, vai orar, vai expulsar demônio. Para de terceirizar aquilo que Deus já está chamando você para fazer. Para
Por isso que vocês são posicionados, vocês oram de madrugada, vocês já têm conhecimento demais. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, sai desse lugar. Eu vou chamar meu pastor, eu vou ver se eu posso. Você vai ver se você pode anunciar Jesus. Aí eu vou ver se eu posso pregar na internet, fazer live. O meu pastor não deixou. Então, seu pastor tem visão de reino. Então, se você não pode evangelizar, uai, que reino é esse que você vive? Uai, o outro não deixa você falar de Jesus? Queridos, eu não acredito num evangelho que monopoliza. Então, deixa eu falar algo para vocês. Deus nos dá dons, talentos, é para todos. Então, vai e faça. Amém? Certo? Tem muito monopólio nas igrejas. Se você não cabe, não pode ser usado lá, Jesus, aonde, Jesus, eu posso ser usado? Já teve pessoas debaixo da minha liderança que estava numa igreja local, o pastor falou, olha, você não pode fazer vídeo porque você não tem teologia. Você não pode falar de Jesus porque você não tem teologia. Sangue de Jesus tem poder, gente. Então você não pode fazer uma oração por alguém na internet. Por quê? Porque chama atenção. Então, queridos, sai esse cativeiro. Sai desse cativeiro. Amém? No nome de Jesus. Nós somos livres para levar o evangelho. Nós somos livres para pregar, para cumprir o ID, para ensinar. Amém? Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos compreender todas essas coisas, certo? Amém? Aleluia. Tá, deixa eu entrar aqui hoje onde eu quero trazer uma palavrinha para vocês, certo? Glória a Jesus. Tá, ontem nós falamos sobre ocultismo, envolvimento com ocultismo, tá? E hoje eu quero trazer para você sobre os pecados. E nós vamos esmiuçar aqui hoje sobre o pecado, certo? Abra comigo, tá? Em Romanos, capítulo 6, versículo de número 12. O evangelho, ele se baseia em você anunciar o que é pecado. Arrependa-se. O que o João Batista veio pregar? Arrependam-se, né? Arrependam-se dos seus pecados, né? Para a sua salvação, ok? Então, vamos lá. Romanos, capítulo 6, versículo de número 12, que diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Ou seja, você aceitou Cristo. Então, você vai permitir que o pecado continue dominando o seu corpo? Vai continuar fumando? Vai continuar bebendo? Vai continuar mentindo? Tá? Fazendo com que vocês obedeçam aos desejos. Então, vamos ler de novo. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que vocês obedeçam aos desejos. Amém? Agora eu vou começar a citar aqui uma variedade de pecados. Algum eu vou dar mais ênfase, certo? Tá? Então vamos lá. O primeiro deles é o alcoolismo, certo? Uma pessoa viciada em bebida, uma pessoa viciada em cerveja, em cachaça, em vinho ou sei lá o quê. E o alcoolismo é aquela pessoa que se embriaga, ela perde a noção, certo? Mas, apóstola, nós podemos beber um pouquinho socialmente? Eu vou te dar a minha opinião, tá? E se a minha opinião valer para você, bem, se não valer, amém. Eu não bebo nada alcoólico, nem eu, meu esposo. Eu acredito de todo o meu coração, tá? Eu acredito de todo o meu coração que uma taça de vinho, um copo de cerveja não leve ninguém ao inferno, se essa pessoa sabe beber moderadamente, tá? Mas isso é para esse que não vai evangelizar, não vai pregar, não vai ser nada no evangelho, certo? Agora, a pessoa que quer ser referência e vai mexer com a obra de Deus, ela não deve tocar em bebida, ela deve ter voto nazireu. Quando Deus separa Sansão, nem bebida forte ele podia tomar. Então, queridos, imagina, você vai num shopping e me vê ali com um copo de chopp ou sei lá, você vai ficar escandalizado. Ali você não vai saber se eu tô tomando uma taça, um copo. E você, por me ver fazendo, se você tiver aptidão ao vício, você vai falar, eu vi a apóstola beber, eu também posso beber também, certo?
Então, queridos, eu de verdade, eu acho que o sacerdote ele não deve consumir nada de álcool, porque ele é referência. Eu acho que se ele bebe, ele traz escândalo, ele dá álibi para aquela ovelha que tem problema com bebida. E eu não só não bebo, na minha casa não entra bebida. No meu carro não entra música secular. Eu e meu esposo somos separados, as nossas coisas são separadas. Minha família passou o Natal agora e eu disse, mãe, pai, meus irmãos, se vocês quiserem beber um vinho, meu pai bebe vinho, vocês bebem no shopping, no restaurante, se a gente for num lugar, mas dentro da minha casa não entra bebida alcoólica. E assim foi, eles não beberam. Dentro da minha casa eles não consumiram álcool, amém? Certo? Aí eu vou falar outra coisa pra você. Ah, mas e cerveja sem álcool? Queridos, você está tentando alimentar algo que ainda existe ali dentro de você. A vontade. Então, se você quer sair, sai de uma vez. Tá? Porque talvez a pessoa vai na sua casa, ela não vai entender se aquela cerveja que está na sua geladeira é zero ou não é. Não é zero que fala, é sem álcool. Certo? Então, não dê, queridos, mau testemunho. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. A primeira pregação é com conduta, não é falando. Amém? Então, de verdade, eu acho horrível uma pessoa que pega uma cerveja zero álcool. Então, a gente entende que essa pessoa, ela gostava de beber e ela ainda tá ali alimentando ali sua pequena vontade, tentando suprir algo dentro. Querido, com Deus é 0 ou 80. É 8 ou 80. Entendeu? Então, eu vou falar a verdade pra você. Quer ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus? Não beba, é voto nazireu, tá? Então, o que é o alcoolismo? A pessoa que não consegue ficar uma semana sem beber. Isso aí é o alcoolismo, certo? A pessoa que ela tem necessidade de beber. E outra, mas eu gosto, eu bebo socialmente, eu não vou parar. Então não mexe com o evangelho, não mexe com pregar pra ninguém. Porque, queridos, pra mim, de verdade, a pessoa ela prega antes com a conduta. E outra pessoa, ela, por mais que ela beba moderadamente, uma hora ou outra, ela extravasa um pouco, ela vai ficar mais alegrinha, ela vai falar coisa que não deve. Então, tudo que tira o nosso sentido, tudo que tira a nossa mente racional e leva-nos para um lugar de instabilidade e vulnerabilidade, para mim não procede de Cristo. Ponto, falei. Você concorda comigo se você quiser. Se não, você busca algum pastor que massageie seu ego e fale pra você que você pode fazer. Mas eu não concordo, tá bom? Drogas. Vamos lá. Maconha, qualquer tipo de álcool, né? Cocaína e tantas outras. Música mundana. Agora vamos entrar em outra coisa aqui. Esse negócio de que, tem letra que é bonita, tem letra que... Queridos... O verdadeiro adorador, o genuíno, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela não consegue escutar outra coisa a não ser aquilo que adora ao Senhor. Porque esse coração que arde na adoração, ele não suporta cantar outra coisa que não seja para a glória de Deus. Então você que gosta, eu gosto de um Beethoven, eu gosto de uma música sertaneja lá não sei o quê. É porque você tem um nível espiritual raso. E você, de fato, ainda gosta do mundo, você gosta da carnalidade das coisas. É a verdade. Queridos, quem está apaixonado por Jesus, quem está vivendo, não consegue escutar. Não consegue. A música, ela é um condutor emocional. A música, ela é uma oração. Seja ela de qual espécie for. Então, mas essa música não foi consagrada a Deus. Queridos, tudo que não foi consagrado a Deus, o diabo já se apossou. Tudo aquilo que não foi consagrado a Deus, o diabo já se apossou. Então, muito cuidado, queridos, tá? Mas eu gosto de uma sofrência, de um sertanejo. Você está manifestando dentro da sua casa o espírito de adultério, o espírito de traição, espíritos de tristeza. Querido, a gente escuta uma música do passado, você volta lá com aqueles sentimentos. Então, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Música mundana é um dos meios onde Satanás mais fisga as pessoas. É um dos meios onde Satanás mais cativa as pessoas numa prisão, tá? Se a sua família ouve, põe um fone de ouvido, vai pro seu quarto,
No meu carro ninguém escuta música do mundo, é proibido. Eu posso emprestar o meu carro para o meu irmão, posso emprestar o meu carro para o meu pai, mas eu já aviso, olha, não se escuta música secular. Eu consagrei a Deus, eu fiz voto nazireu, tá? Então, queridos, já basta a gente passar às vezes um conteúdo, passar um reels, um vídeo e ter uma música ali, você tá entendendo? Agora imagina você pôr propositalmente para escutar aquilo ali. Queridos, não se pode alimentar de duas mesas. Não pode você escutar um louvor agora cedo e daqui a pouco você escutar um sertanejo, pelo amor de Deus. Você precisa, queridos, você precisa escolher um lugar. A música, muitas músicas são consagradas a demônios e abrem portais na sua mente, na sua área emocional. Ai, eu tô recebendo seta, ai, minhas emoções, eu também fico escutando um monte de música mundana. Então, queridos, deixa eu falar algo aqui para vocês. Vocês têm que cuidar, queridos, uma das coisas mais delicadas é a música, tá? É as músicas. A música, ela agita a nossa alma. A música, ela abre portais na nossa alma para desejar coisas impuras, coisas ilícitas. Mas quando nós escutamos a adoração genuína, o nosso espírito, ele deseja o Senhor, ele deseja mais de Deus. Os louvores nos aquebranta, os louvores traz aquebrantamento, amém? Então, outra coisa, eu não concordo com o líder que fica falando que pode escutar outras coisas. Para mim, de verdade, essa pessoa ela não é genuína no Espírito Santo. Porque se fosse, e outra, vocês nunca vão me ver falando, ai, pode escutar qualquer coisa, não pode não. Deus odeia a idolatria. Deus abomina a prostituição espiritual. Você acha que Deus quer dividir a glória dele numa música? Jamais. Jamais. E essa é a minha conduta. Pode me chamar de religiosa, de fanática, mas o meu espírito não suporta escutar a música do mundo. E eu fiz um voto com Deus desse lá atrás. Amém? Tá? Então vamos continuar aqui. Glutonaria, comer incontrolavelmente. Queridos, a glutonaria, esses dias, né? O cristão, o crente, ele não fuma, ele não bebe, a gente acredita, né? Mas ele come demais. E o jejum é uma coisa que ajuda você a vencer o espírito de glutonaria, que é o espírito de gulodice, de comer demais. Queridos, e a gente tem que começar a ter domínio próprio. O que é o glutão? É aquele que come com os olhos. É aquele que se esbanja, come demais, não tem limite, tá? Então, é uma pessoa que come incontrolavelmente. Ela não dá conta de colocar uma porção. Ela tem que comer até ela passar mal, certo? Então, a gente tem que, se você tem glutonaria, você precisa pedir para Deus para te libertar. Entra nas orações da madrugada, amém? Opressão espiritual. O que é opressão? A opressão, queridos, é aquele sentimento de tristeza. É aquele dia, aquela angústia, tá? Então, a opressão, ela é maligna porque tem legalidade. E como que a opressão vem? A opressão é um estado de angústia, um estado de tristeza, um estado que você fica atormentado porque no ambiente tem demônios lançando dardos, lançando pensamento. Mas por que isso está acontecendo? Porque há alguma legalidade na sua vida aberta, amém? Ok, baralho, queridos, jogos, tá? Depois nós vamos falar. Mas, gente, o baralho, depois eu vou trazer a história do baralho para vocês, numa outra live, tá bom? Aqui, intelectualismo. O que é intelectualismo? Aquela pessoa que ela é apegada à racionalidade. Ela é apegada à sua inteligência, aquilo que ela estudou. E deixa eu explicar uma coisa para você. O natural, o sobrenatural de Deus, a gente não consegue explicar. A gente tem que viver e aceitar Ele. E tem gente, mas como que esse negócio do batismo com o Espírito Santo? Como que funciona isso? Mas para que serve isso? Não, a pessoa quer saber ponto, vírgula. E tem muita coisa, querido, que Deus vai nos falar, mas tem muitas coisas que Ele vai trazer o discernimento ao longo da nossa vida. Então, o intelectualismo é aquela pessoa que ela se basa nos seus estudos, ela confia na força da sua inteligência e queridos, isso é pecado. Porque, queridos, por mais que eu seja inteligente, eu tenha conhecimento, eu sou dependente de Deus.
Eu sei que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Então, o intelectualismo é aquela pessoa soberba, que tudo quer uma razão, quer uma explicação, ok? Então, se você tem um intelectualismo, você talvez tenha dificuldade de viver uma experiência sobrenatural, de viver o batismo com o Espírito Santo, porque você é apegado às coisas, ao conhecimento, amém? E se esse conhecimento que você sabe foi manipulado por uma grande ordem mundial para você não acessar o sobrenatural? Faz a escola de libertadores que você vai aprender muita coisa. Jogos de azar. Baralho, loteria, mega sena, fala aí amor, jogo do bicho, joguinho de tigre, querido, todo tipo de jogo, tá? Apostado, pôquer, queridos, tudo isso, queridos, é o espírito malandro, é o espírito de jogatina, certo? Então eu quero que você hoje saia desse lugar, tá? Sai desse lugar. Aí olha só, né, meus irmãos falando, eu vou jogar na Mega da Virada, eu vou ganhar. Eu falei, você não vai ganhar, você tem que trabalhar, meu filho. Eu falei, isso não é de Deus. E eu falo mesmo. Queridos, sai desse lugar. Deixa eu falar uma coisa pra você. É mais fácil Deus te prosperar que você ganhar na Mega da Virada. E se você ganhar na Mega da Virada ou ganhar em qualquer coisa, você vai perder tudo. Porque dinheiro mal adquirido. Por que é mal adquirido? Porque é o dinheiro que é fomentado pelo vício. É fomentado pelo vício. É fomentado pelas ilusões que Satanás semeia. Tem pessoas, queridos, que deixam de viver bem, de vestir bem, de comer bem para jogar todo dia 20, 25 reais, 30 reais, 35 reais. Às vezes sacrifica uma família toda para jogar todo dia. Você acha que a procedência desse dinheiro é boa? Vai perder tudo. Vai perder tudo. Tá? Todo dinheiro mal adquirido, Satanás vai dar com uma colher e ele vai tomar com uma concha. Presta atenção. Todo dinheiro mal adquirido, Satanás vai dar com uma colher e ele vai tomar com uma concha. Vingança, pessoa que tem um espírito de vingança, pessoa que ela não descansa em Deus, na sua justiça, mas ela quer revidar. Ela deseja o mal para aquela pessoa, ela deseja a vingança, isso aí não é de Deus. A pessoa teimosa, queridos, para mim, uma pessoa teimosa é uma pessoa que ela não consegue reconhecer que está errada. Ela não consegue reconhecer que o outro tem uma opinião melhor, que o outro tem uma ideia melhor. Ela é teimosa, ela sempre quer fazer as coisas do jeito dela. Então, o teimoso, ele não consegue escutar a opinião dos outros, ele não consegue aceitar que o outro tem uma ideia melhor que a dele. É sempre do jeito dele, teimosa, tá? Isso é pecado também, tá? Hipocondria, a pessoa que tem mania de doença e mania de remédio. Essa pessoa, ela chama a doença para ela mesma. Essa pessoa está todo o tempo tomando remédio. Essa pessoa está todo o tempo pesquisando uma receita de um chá. Ela nem está doente. Essa pessoa que é hipocondria, ela é uma pessoa que ela gosta de tomar remédio. E essa pessoa que gosta de tomar remédio é uma pessoa que está chamando enfermidade para si mesma, certo? E tem, queridos, muitas pessoas que estão o tempo todo. Eu estou tomando isso para isso, nem tem a doença. Todo tempo ensinando remédio, ensinando receita, ensinando chá, tá? Hipocondríaco é uma pessoa que é viciada em tomar remédios. É uma pessoa que é viciada, ela é compulsiva em tomar remédios. Ela tem mania de doença. Ela tá todo o tempo tomando remédio, certo? Vamos lá. Solidão, né? Pessoa que fica muito na solidão, naquela vibe de tristeza, eu sou muito sozinho, sozinha, numa autodepressão, né? Então, solidão, pessoa que gosta de ficar sozinha, pessoa que gosta de... solidão não é solitude, tá, gente? Solitude é uma pessoa que fica sozinha, mas ela fica com ela mesma, ela desfruta lendo um bom livro, fazendo algo, sei lá, escutando em casa sozinha, escutando um podcast. Agora, o solitário, não. A solidão, ela não é de Deus, tá? A pessoa que ela tá na solidão, ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, ela fica triste, tá? Ok? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Rebeldia. A rebeldia, ela é como a feitiçaria, tá?
A rebeldia, ela é como a feitiçaria no mundo espiritual. O que é o rebelde? O rebelde é aquele que quer se, por exemplo, vou mostrar aqui, dar um exemplo de rebelde. A pessoa chegou lá numa igreja, essa igreja tem doutrina, lá na igreja tem que usar saia, e isso é uma doutrina estabelecida pelos homens, dentro daquele ministério, daquela casa. Aí você chega e fala, eu vou ficar aqui, mas eu não vou usar a saia. E aí você começa a querer usar suas roupas do jeito que você quer. Você está sendo rebelde, porque ali tem uma regra. E se você quer ficar ali naquela casa espiritual, você tem que obedecer. Você não pode se rebelar. Porque se aquilo ali está 20, 30 anos daquela forma, por quem é você na fila do pão para querer chegar? Então isso é um espírito de feitiçaria, isso é um espírito de querer arrumar confusão, facção, divisão. Você está entendendo? Então isso é um espírito de feitiçaria, tá bom? Envolvimentos em guerras, né? Pessoas... Hoje nós não temos, assim, guerra, né? Aqui guerras, vamos dizer assim, mas esses envolvimentos em guerra, às vezes em briga, envolvimento em contenda, envolvimento em coisas que não te chamaram, tá? Mágoas. Talvez tem 30, 40 anos que algo passou e você tá aí todo o tempo remoendo, ruminando. Não, porque o fulano fez isso, fulano... Queridos, deixa eu falar uma verdade pra você. Quando nós perdoamos alguém, para mim o perdão consiste não em é como se apagar uma borracha, você não lembra mais do que a pessoa fez. Não. O perdão genuíno para mim é quando você não sente mais raiva, ira, ódio. Você não ressente mais. Mas a gente não consegue esquecer algo que fizeram pra gente. Mas a mágoa é a tristeza de uma certa situação. A raiva, o rancor, a ira. Então a gente tem que perdoar, tá? E a gente tem que esquecer, lançar fora. Agora, se você fica puxando e remoendo isso sempre vai ficar doendo. Amém? Agora, quando você chega num patamar que você menciona e não dói mais, você perdoou. Mas é difícil esquecer quem nos caluniou, quem mentiu pra nós. Gente, é difícil esquecer. Só se Deus vir trazer uma amnésia na gente. Mas tem como deixar de sentir raiva, sentir ódio, sentir ira, certo? Vai confiar de novo? Talvez nunca mais você vai confiar. Nunca mais. Talvez a pessoa que falou mal de você, você sempre vai ter um pé atrás com essa pessoa. Porque ela já falou mal. Porque ela já, talvez, te rejeitou, te caluniou. Perdão não é amnésia, exatamente. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Homicídio. O que é o homicídio? É quando mata alguém, né? Então, o homicídio, né? Às vezes, uma violência, uma mulher acaba matando o esposo e vice-versa. Então, homicídio é quando se mata uma pessoa, tira a vida de alguém, certo? Então, nós poderíamos dizer que o aborto é um homicídio, tá? O aborto é um assassinato, vamos dizer assim, certo? Materialismo. Tem pessoas, queridos, que elas só falam de ter coisas. Tem pessoas que o tempo todo falar de coisas, de dinheiro, de materialista. Queridos, o materialista, ele não consegue ser espiritual. A pessoa que ela é apegada à matéria, a coisas, ela não consegue ser espiritual, porque ela tem amor ao dinheiro, ela tem amor, o materialista, queridos, ele adora mamon. O materialista, ele é apegado ao dinheiro, às coisas. Você conhece aquela pessoa, tá? Você conhece aquela pessoa que fica todo o tempo, ai que eu comprei tal coisa, ai que agora eu vou comprar não sei o que, ai que eu tô comprando uma propriedade não sei quanto, ai que eu tenho isso, ai que eu tenho aquilo. Queridos, essa pessoa só tem isso pra falar, ela é muito pobre. Por mais, queridos, é igual a gente tem um comentário na nossa família, ai o fulano de tal só tem dinheiro. E quando a gente fala o fulano de tal só tem dinheiro, é porque ele é muito pobre. Porque, gente, tem gente que só tem dinheiro, não tem essência. É insuportável, ninguém quer estar junto, ninguém quer estar perto, porque é uma pessoa muito fútil. Agora, quando a gente tem sabedoria, conhecimento, todo mundo quer conversar com a gente, quer estar conosco. Então, o materialismo
É a adoração. Ai, eu comprei bolsa tal. Ai, que bolsa. Então a pessoa só fala de coisa. Querido, pra mim uma pessoa que só fala de bens materiais, ela tá sem essência, ela tá perdida, não tem identidade. É alguém que adora mamon, tá? É alguém que adora mamon. Materialismo, apego aos bens materiais. Frustração. A frustração também, querido, é pecado, porque a frustração é um sentimento de não ser contente com os resultados da sua vida. E você vive triste, desanimado, cabisbaixo, frustrado, porque talvez você não chegou onde queria, não tem algo. E a frustração, ela reflete muito a ingratidão. Porque uma pessoa que ela tá todo tempo frustrada, ela não consegue ser grata, porque ela só olha a falta, ela só olha aquilo que ela não tem, ela só olha aquilo que tá faltando na vida dela, certo? Então a frustração, ela traz esse sentimento no coração de uma pessoa, certo? Então tem gente que fala, eu não tenho isso, eu não consegui passar na faculdade, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho isso. E queridos, o frustrado, ele não consegue ser grato, tá? O frustrado, ele não consegue ser grato. Então, o que você deve fazer, Deus? Tira toda a frustração do meu coração. E aí você vai começar a agradecer a Deus, a tudo que você tem, as pequenas coisas. E você vai ver a sua vida começar a andar de novo. Amém? Tá? É horrível viver com alguém frustrado. Porque essa pessoa, ela desgasta o ambiente, exatamente. Ela desgasta e ela reclama, e ela murmura. E qualquer coisa que dá errado na vida dela, ela joga aquilo ali. Você tá entendendo? É terrível. Frustração. Vamos lá. Críticas. Pessoa que ela é crítica demais. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Para de ser crítico, porque ninguém vai ser como você. O crítico é aquele que ninguém sabe fazer como ele faz. Todo mundo é ruim, todo mundo não presta. Queridos, cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito de fazer. Então vamos sai desse modo criticar as pessoas, tá? Isso é muito feio e é um pecado, ok? Critica, por exemplo, tem gente que vai na igreja e critica o louvor, mas você não sabe nem tocar 2 notas no violão. Quem é você na fila do pão para criticar o louvor? Eu não gostei da pregação de hoje. Achei que faltou isso. Você não sabe nem orar por ninguém. Quem é você na fila do pão para falar do pastor que está pregando? Você nunca pregou na vida. Porque eu não gostei não gostei disso, talvez, não gostei daquela apresentação na igreja. Você não participa de nada. Quem é você para criticar? Eu acredito que nossa opinião, ela só é bem-vinda quando nós fazemos aquilo com mais excelência e há mais tempo. E ela, para ser ouvida, ela tem que ser pedida. Então, queridos, tem muita gente que é crítica, que não está fazendo uma vírgula e está querendo lá dar opinião, falar o que é, o que não é, o que tem que fazer, o que tem... Queridos, se coloca no seu lugar, tá? E outra coisa, gente criticando a família, criticando o jeito que o outro cria o filho. Você não tem um filho. Você não tá cuidando nem da sua casa, nem da sua... a casa do fulano suja. Você nem tá limpando a sua casa. Então, queridos, tá? Se você não entender que você tem que cuidar da sua vida, se tiver faltando tempo, compra um gatinho, compra um cachorrinho, vai cuidar do seu animalzinho, porque tá sobrando tempo pra você criticar os outros, colocar defeito, falar mal. Não que o fulano separou do fulano, mas ele podia ter evitado. Queridos, quem é você? Você não viveu lá dentro daquela casa, você não sabe o que aquela mulher passava. Então, é algo que você tem que sair desse lugar de ser crítico, porque o crítico, ele quer ser juiz da vida das pessoas. Amém? Ele quer achar, olha, isso aí ia ter jeito se ele tivesse feito isso aqui, você não estava na pele. Amém? Tá? O espírito reparadeiro, exatamente. Critica tanto que não tem coragem de lavar o banheiro da igreja, não tem coragem. Exatamente. Gente, não é só dentro da igreja isso. É dentro da família. É dentro do trabalho. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Inferioridade. Certo? Inferioridade. O espírito de inferioridade. A pessoa, ela sempre está se sentindo inferior a tudo e a todos. Essa pessoa sempre se sente pequenininha. Essa pessoa está todo tempo
todo tempo se sentindo pequeno, inútil. Então, querido, esse espírito de se sentir inferior, ele não provém da sua identidade em Cristo, ele provém de uma manipulação de Satanás na sua alma, tá? Por quê? Em Cristo nós somos mais que vencedores. E uma pessoa que é mais que vencedora, ela não fica nesse lugar de se sentir inferior, se sentir pequenininho. Queridos, a pessoa que tem esse sentimento, ela não está como protagonista da sua vida. Ela deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? Então é pecado sim, o espírito de inferioridade, ok? Brigas e contendas, né? A pessoa todo tempo briga, tudo vira contenda, tudo, uma palavrinha assim vira uma confusão. Ei, pessoas assim, elas não são bem quistas em jantares, em lugares, porque todo tempo você explode, todo tempo você briga, pessoas barraqueiras, pessoas briguentas, pessoas que tudo é contenda, tudo, queridos, sai desse lugar. Não, porque ninguém mexe comigo, ninguém tira a casca comigo. Então você vai precisar andar mais 10 milhas, tomar a capa e começar a servir o Senhor Jesus, porque ele fala que quando alguém vir nos insultar e pedir o manto é para nós dar a capa. Ou seja, para nós ficar calado. É pra gente o quê? Dar outra face. Jesus não está falando revida, briga, bate boca, ganha no discurso. Não, Jesus nunca falou isso. A hora que alguém vir e dar um tapa na sua cara, você vira o outro lado. Dá outra face. Se alguém fizer você andar uma milha, anda mais outra. Se alguém está te abusando, ou seja, se alguém está se aproveitando de você, ajuda mais essa pessoa ainda. Ok? Então, sai desse lugar de ser briguento, tá? Autorrejeição, né? Ou rejeição. Então, você até todo tempo fica, eu não vou nesse lugar, ninguém gosta de mim. Esse sentimento de rejeição, né? Não, eu não vou porque as pessoas não... Então, sai desse lugar de rejeição, que também o quê? O espírito de rejeição sinaliza que existe uma ferida na sua alma, certo? Então, sai desse lugar, tá? De autorrejeição, de se sentir rejeitado, ok? Porque isso não é a identidade de Cristo. Isso não é o que Cristo determinou para você, certo? Sempre nos lugares você se sente o rejeitado, sente que ninguém gosta de você, sente que ninguém olha para você, que ninguém quer te escutar. Na verdade, as pessoas se comportam assim relacionado a você porque você tem esse pensamento sobre você e nós somos tudo aquilo que nós pensamos e falamos sobre nós. Amém? Tá? Deixa eu ver aqui. Difamação e calúnia. Difamação e calúnia e maledicência, a gente coloca ali na mesma padrão. Difamação, calúnia e maledicência. A fofoca é quando eu transmito algo sério da vida de uma pessoa para outra pessoa que eu não deveria transmitir. Eu fico contando da vida particular de alguém. A maledicência, a calúnia, a difamação é quando eu falo mal. É quando eu venho denegrir a imagem de uma pessoa. É quando eu venho deturpar a imagem de uma pessoa. É quando eu venho manipular a forma que essa pessoa vê esse fulano, porque agora eu tô falando com maldade, tá? Então, se você é um difamador, um caluniador, um maldizente, sai desse lugar. Porque isso é pecado. Uma vez eu estava num encontro com Deus e uma mulher chegou pra mim. Eu falei, qual que é o seu problema? Ela falou, eu falo muito mal das pessoas. Eu falei, vai ser tranquilo, não vai ter demônio. Porque ela só fala mal das pessoas. Queridos, a hora que eu falei em nome de Jesus, aquela mulher manifestou um demônio. Então, muito cuidado. Muito cuidado, ok? O maldizente, ele fala mal das pessoas, ele tem a boca suja. Ele pode também falar palavrão, mas é a pessoa que fala maldizente. Ele fala mal, ele denigre, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoa agressiva. Então, se você é agressiva com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, sai desse lugar, que esse é um espírito de raiva, de ira, de agressividade. Sai desse local, sai desse lugar, tá? E aqui nós vamos encerrar com esse e amanhã nós vamos continuar. Cobiça.
O que é cobiça? Você cobiçar aquilo que não é seu. Você desejar a mulher do seu próximo, a casa do seu próximo. É diferente de você desejar uma casa igual à do seu próximo. Agora, quando você deseja a casa do seu próximo, o que é a cobiça? Quando você deseja aquilo, você fala, o fulano não merece, eu que tinha que ter isso aqui, certo? Então, a cobiça, queridos, é quando você quer aquilo que não é seu. Cobiça é aquilo que você deseja aquilo sem pagar o preço por aquilo, certo? Isso aí é a cobiça. Isso também é a inveja, né? A inveja é quando você deseja algo que alguém tem e acredita que aquela pessoa não é merecedora e sim você é merecedor daquilo, certo? Isso é a inveja, tá? Mais uma aqui, racismo. Você talvez tem racismo de cor, racismo de... Tem gente que tem racismo dentro do Brasil com as pessoas na parte do Nordeste por causa do sotaque, certo? Então a gente, tá? Tem que cuidar, certo? A gente tem que cuidar de não ficar trazendo... às vezes foi ensinado por uma avó, por um vô, por um pai, por uma mãe. E tem gente que ensina suas crianças a ser racista, certo? Tem muito, queridos, tá? Muito. Existe muito racismo até nos dias de hoje. Racismo religioso, racismo de cor, racismo econômico. Existem vários níveis de racismo. Dá uma olhada para ver se você não está sendo racista, tá? E racista é quando você prefere essas pessoas do que aquelas pessoas, certo? Vamos lá. Mais uma aqui. Violência, tá? A violência, ela pode ser verbal, a violência pode ser física, a violência, ela pode ser... Existem vários níveis de violência. Violência verbal, física, violência em manipulação, certo? Então, cuidado. Talvez você não violenta fisicamente, mas você violenta verbalmente. Suas palavras machucam mais que você bater em alguém, tá? Então, existe vários tipos de violência. Ok, então nós vamos encerrar aqui em violência, certo? E aí amanhã eu vou dar continuidade. Qualquer coisa que você vê que hoje está manipulando a sua vida, que hoje está presente na sua vida, anota, tá? Nós vamos estar orando nas madrugadas, quebrando, amém? Nós vamos estar quebrando, fazendo libertação na madrugada com todos vocês, amém? 2h45 da manhã, tá? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe de forma poderosa, tá? Um dia de excelência para todos vocês.